Então, gente, essas são as superfícies constantes aí para cada sistema de coordenadas. Então, veja que essa é uma das utilidades, né? De se usar um sistema de coordenadas cilíndricas ou esféricas em vez de retangulares. Porque fixando, né, mantendo constante uma das coordenadas, nas cilíndricas aí, por exemplo, a gente já obtém o cilindro todo, né? E nas esféricas, fixando aí, por exemplo, o ρ, a gente obtém a esfera toda, ou fixando o ângulo φ, a gente obtém aí o coio. Aqui no material do professor Matheus estão descritas aí com mais detalhe essas superfícies constantes, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, claro, mas também podem consultar esse material para mais detalhes sobre essas superfícies constantes. Então agora, vamos, sem mais delongas, aí, passar para a conversão, né, entre as coordenadas. Partindo aí dessas duas imagens, a gente vai tentar, então, fazer a conversão das retangulares para cilíndricas, e vice-versa, das retangulares para as esféricas e vice-versa, e das cilíndricas para as esféricas e vice-versa. Então, primeiramente, aí a gente vai passar das retangulares para as cilíndricas. Então, ou seja, né, a gente tem aí as coordenadas x, y, z, e a gente quer encontrar as coordenadas r, θ, z correspondentes aí no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, veja, né, o que a gente faz aqui para as coordenadas cilíndricas? Tomamos o ponto P, projetamos ele no plano x, y e medimos a distância dessa projeção até a origem. Esse é o nosso R. Quais são as coordenadas da projeção do ponto P? As coordenadas são x, y e 0 para z. Então, o R é a distância de x, y, 0 até a origem. Então, o nosso R é a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. Tá? Ou seja, o nosso R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Agora, em relação ao θ, a gente vê aqui, então, ao ângulo θ, aqui um triângulo retângulo, né? Um ângulo de 90 graus. Então, em relação a θ, y aqui, esse cateto, é o cateto oposto. E o x é o cateto adjacente. Então, a tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Claro que ali a gente está supondo que x é diferente de zero. Tangente, né, definida aí para valores diferentes de entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Então o θ é o arco tangente de y sobre x. Fica bem definido. Claro, quando x igual a zero, né? Nós estamos aí no plano YZ, então o nosso θ será ou π sobre 2, que a tangente não estava definida, ou menos π sobre 2, a depender então da coordenada y. E claro, o z, né, é igual a z, não se altera. Então, das retangulares para as cilíndricas, a gente tem essas formas. E agora a gente caminha inverso, né? Se a gente tem as coordenadas cilíndricas e queremos achar aí as coordenadas retangulares correspondentes. Bom, o que a gente tem? Vamos observar aqui o θ. Em relação ao θ, o que o x é aqui nesse triângulo? É o cateto adjacente, que a gente já tinha observado. E a hipotenusa desse triângulo é exatamente o R que nos é dado. Então, o cosseno do θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aí a gente vai encontrar aqui o x, agora a gente quer achar x, y e z, né, em função de r, θ e z. Então, o x é r cosseno θ. Tá aí o nosso x. Da mesma maneira, né, o seno do θ é o cateto oposto, que é o y, seno do θ é cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa r. Ou seja, o y é r seno θ. E, novamente, o nosso z não se altera, z aí vai ser o z. Então, tá aí as fórmulas de transformação de retangulares para cilíndricas e cilíndricas para retangulares. Agora, gente, retangulares para esféricas. Nosso desenho aí está mais para mudanças entre cilíndricas e esféricas, mas a gente vai aproveitar ele.
Observe então aqui que a gente tem o P, digamos, de coordenadas, vou escrever aqui em cima, né? X, Y, Z, dadas, e queremos então primeiramente encontrar as coordenadas esféricas ρ, θ, φ correspondentes, tá? Então a gente faz a nossa projeção lá no plano XY, as coordenadas dessa projeção, né? X, Y e 0 para Z. E aí então, primeiramente a gente observa quem é o ρ, né? O ρ é a distância do ponto até a origem. Então a distância do ponto até a origem, né? Analogamente como a gente calculou a distância ali anteriormente, vai dar raiz quadrada, x menos 0 ao quadrado, e mais y menos 0 ao quadrado, mais e menos 0 ao quadrado. Então o ρ é esse daí. O nosso θ ainda é do mesmo jeito, né? O ângulo aqui formado entre o eixo x e a nossa projeção do ponto. Então, nós sabemos aí ainda que, tá aí o ρ, nós sabemos aí então que a tangente de θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, y sobre x. E, finalmente, para a gente encontrar então o nosso φ, desculpe, eu mudei um pouco para escrever o φ assim, que é mais rápido. O que a gente observa aqui, gente? Ele projetou o ponto lá no eixo Z. Aqui também é 90 graus, tá? Não tá, talvez não esteja muito visível, também é 90 graus. Então, em relação ao ângulo φ aqui, e nesse triângulo retângulo, o Z é o cateto adjacente. E o R, né? E o ρ, aliás, o ρ é a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno do ângulo φ é cateto adjacente, que é o Z, sobre a hipotenusa, que é o ρ. E nós já encontramos a hipotenusa, né? Então é o Z sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. A gente observa então, né, que quando o ρ é zero, nós estamos na origem, né? O ponto é 0, 0, 0, e aí esse ângulo φ aí, ele não fica definido, mas no caso é a origem, né? Nós sabemos que é a origem. Agora então, gente, passando das coordenadas esféricas para as retangulares. Então supomos aí que a gente que nos é dado as coordenadas ρ, θ e φ de um ponto e nós queremos descobrir aí as coordenadas x, y, z. Comece observando esse triângulo retângulo, né? Ele está colocado aqui também, ó, o triângulo retângulo, certo? Então aqui, ó, ângulo φ e esse ângulo aqui interno do triângulo, eles são complementares, porque aqui a gente tem um retângulo. Então, se eles são complementares, aqui como esses dois também são complementares, porque nós temos um triângulo retângulo, né? Soma 180, já é retângulo, então a soma aqui é 90. Esses dois também são complementares, por isso que aqui a gente tem φ, aqui a gente tem φ também, tá? Em relação ao ângulo φ, agora olhando aqui nesse triângulo retângulo, a gente tem o que é o R? Né? O cateto oposto. E o ρ, né, continua sendo a hipotenusa. Então, em relação ao ângulo φ, o seno de φ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aquele nosso R, repare que o R não aparece nas esféricas, mas o R apareceu lá nas cilíndricas. Então, o nosso R é ρ seno φ. Ora, mas quem era lá as coordenadas x e y? Nas cilíndricas a gente também não fazia projeção, né? E formava o r e o θ. Então, aqui também, o nosso x vai continuar sendo lá o r cosseno θ, né? Porque o cosseno θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, então r cosseno θ. E o nosso y continua sendo r seno θ. Mas aqui o R, né, não aparece aqui, né, só aparece o ρ, o θ e o φ. Por isso que a gente precisa usar essa fórmula aqui, para escrever o nosso R agora, que é esse módulo, né, esse tamanho aqui da projeção, em função também de ρ e seno. Então, a gente substitui R por ρ seno φ. Então, o nosso x vai ser ρ seno φ
cosseno θ, e o nosso y será ρ seno φ, que é o R, seno θ, tá? Tá aí então as coordenadas x e y. Agora, a coordenada z, ela já está aqui em cima, gente, ó. O que a gente tinha tirado anteriormente? Cosseno φ é z ρ. Então, z é ρ cosseno φ, tá? Z é ρ cosseno φ. Tá aí, então, as transformações entre retangulares e esféricas. Finalmente, gente, suponha que a gente tem as coordenadas cilíndricas e quer encontrar as esféricas. Então, é dado r θz das cilíndricas e queremos o ρ θφ das esféricas. Então, veja, o que a gente começa observando? Que o θ, gente, é o mesmo. O θ, tanto nas cilíndricas quanto na esférica, é projetar o ponto e medir aqui o ângulo que essa projeção forma com o eixo x. Então, o nosso θ continua o mesmo. Agora, observe aqui esse triângulo retângulo, ó. Hipotenusa é ρ, catetos R e Z, que nos são dados. Então, o que a gente tem pelo teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, basta a gente, o ρ aí é maior ou igual que zero, né? Então, basta a gente extrair a raiz e a gente tem o ρ. Ainda, né, usando aí a trigonometria do triângulo retângulo, quem que é a tangente do ângulo φ? A tangente do ângulo φ é o cateto oposto, que é R, sobre o cateto adjacente, que é Z. Novamente, gente, a gente observa o seguinte, né? Quando Z é zero, aqui não vai estar definido. Por quê? Porque o φ é π sobre 2. E aí a tangente não fica bem definida. Então, quando Z é zero, a gente já sabe que o φ vai ser π sobre 2. O φ, lembrando que varia sempre de 0 a π, ok? Agora, então, se a gente tem as coordenadas esféricas e queremos encontrar as cilíndricas, a gente nos foi dado ρ, θ e φ, a gente quer o r, θ, z. O θ, como a gente viu anteriormente, é o mesmo para os dois sistemas de coordenadas. E agora, o r e o z, né, gente, a gente vai ainda usar esse triângulo. Ó. O que é o seno do ângulo φ? Seno do φ é um triângulo retângulo. Seno do φ é cateto oposto, que é o R, sobre a hipotenusa. E o cosseno do φ é o cateto adjacente, que é o Z, sobre a hipotenusa, que é o ρ. Daqui, então, a gente descobre o nosso R, que é ρ seno φ, e o nosso Z, que é ρ cosseno de φ. E assim a gente passa de uma coordenada para outra. Então, gente, está aí nesse outro material, depois dessa parte aí das superfícies constantes em cada um dos sistemas de coordenadas, a gente tem aí no material do professor Matheus, essas tabelas aí de conversão das coordenadas de uma para outra, tá bom? Sempre que precisar consultar, esse material está disponível lá no site, tá bom? E também está disponível essa parte na apostila. E aí, os desenhos, então, as representações que a gente utilizou.